E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e nesse vídeo nós vamos aprender como publicar uma aplicação .NET, no caso uma aplicação .NET Blazor, mas não vem ao caso ser Blazor, pode ser qualquer outro tipo de workload. Nós vamos aprender como publicar essa aplicação de maneira rápida e fácil no Azure. E nós vamos aqui também aprender como manipular variáveis de ambiente locais e no Azure fazer essa relação não só variáveis de ambiente, mas também app settings, ou seja, configurações da aplicação, como por exemplo, string de conexão, configurações personalizadas. Bom, para isso nós vamos criar aqui uma aplicação bem simples, de maneira bem rápida, já que o foco mesmo aqui, o objetivo principal é realmente a de publicação. Vou colocar isso aqui para o lado e vamos ver aqui como é que está aqui o tamanho das fontes. Vou dar uma aumentada aqui. E já vou aqui procurar minha pasta de projetos. Eu vou criar rapidamente aqui o projeto, porque, como eu disse, o que importa aqui mais é realmente a parte de publicação. Então, eu vou ver aqui as pastas que eu tenho. Como é uma aplicação Blazor que eu vou criar, e eu costumo organizar meus projetos em pastas, então vamos logo aqui para minha pasta Blazor. Então, para criar uma nova aplicação no .NET, a gente dispara .NET New. Eu vou colocar logo um template aqui. Se você quer assistir um vídeo que explica de maneira mais detalhada como é que você cria uma aplicação, um vídeo mais voltado realmente para desenvolvimento em si, como é que você cria a aplicação, como é que você utiliza os perfis, quais são as melhores extensões do Visual Studio Code, como é que você configura acesso a banco de dados. Então eu vou deixar passando aqui nesse vídeo um card de um vídeo que fala sobre isso. Porém, eu gostaria que você apenas marcasse esse do card e continuasse assistindo esse aqui. Bom, e para criar a aplicação aqui, eu vou no parâmetro "-n", vou dar um nome para a aplicação. Como é uma aplicação simbólica, apenas para a gente ver como é que vai fazer a publicação, então eu vou colocar aqui como um My Web App, com esse nome mesmo aí. É uma aplicação Blazor, eu estou utilizando o workload Blazor, então, criada a aplicação, nós já vamos entrar aqui na pasta e vamos utilizar aqui o Visual Studio Code para desenvolver, para programar. Ele abriu aqui em outro monitor e eu já vou trazer para cá. Bom, é uma aplicação padrão, Blazor. Eu vou apenas, como de costume, abrir aqui o nosso terminal para a gente fazer uma compilação inicial, para ver se está tudo, sem mexer em nada, para ver se está tudo compilando com sucesso. Então, vou dar aqui um .NET Build. Então, ele está compilando. E como você pode ver aqui, ele deu construir com êxito, ou seja, ele construiu a aplicação com êxito. Bom, nós vamos fazer umas modificações bem rápidas aqui, apenas para que a gente possa testar a utilização de variáveis de ambiente e também de configurações personalizadas da aplicação, e vamos talvez criar aqui um string de conexão, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou abrir aqui o home.razor e aqui a gente vai apenas já colocar aqui uma descrição para a aplicação, por exemplo, code total, só para descrever aqui a aplicação, e eu vou colocar publicação no Azure usando GitHub Actions. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso, então na verdade nós vamos utilizar as Actions do GitHub para poder fazer a publicação, porque eu acho que essa maneira é uma maneira extremamente rápida de publicar. Você só precisa fazer um commit ali para um determinado branch e pronto, a aplicação já está publicada. E também por ser uma maneira que é de costume, ao terminar de fazer alguma modificação, você commitar as modificações e dar um push ali. Então, como é algo corriqueiro de ser feito, é algo que segue um certo padrão, porque esse push aí ele vai fazer com que a aplicação rode lá um Continuous Integration, onde vai passar pelos testes, de maneira que eu acredito ser a melhor maneira de fazer realmente uma publicação. Bom, e nós vamos pegar também esse texto aqui e colocar no título da aplicação, apenas para a gente ter alguma coisa para publicar. E eu já vou, inclusive, até executar a aplicação. Eu vou dar um .NET Watch. Nós já demos um .NET Build, nós não fizemos tanta modificação para ocasionar algum tipo de erro. E dessa maneira ele já levantou aqui a aplicação em outro monitor que eu vou trazer para cá. Então, é uma aplicação bem simples, mas nós vamos tentar incrementar mais ela, colocando aqui umas variáveis. Então, eu vou aqui abrir nosso App Settings e vou criar aqui algumas variáveis propositais aqui só para a gente fazer um teste. Como, por exemplo, eu vou criar aqui uma espécie de string de conexão fake e vou criar também aqui uma configuração, vou chamar de config mesmo, com uma configuração meio fake aqui. Vou até aproveitar aqui alguma coisa, vou colocar aqui My Message, vou fazer assim, colocar My Message, e aqui eu vou colocar local message
para que você saiba que isso aqui é uma configuração local, é a configuração que está no meu arquivo de configuração local. Eu costumo trazer isso para cá também, porque eu tô aqui no App Settings de produção, né? Mas eu costumo também repetir essa mesma configuração aqui e inclusive eu esqueci de trazer também aqui da string de conexão. Então vamos fazer isso também, vamos tentar pegar ela e colocar, acho que aqui. Pronto, nós temos as mesmas configurações, tudo fake aí, é uma string de conexão que realmente não vai servir para nada, mas vai servir para a gente mostrar ela na tela aqui. Inclusive, nós vamos criar também aqui uma variável de ambiente, mas vamos primeiro preencher aqui as coisas aqui na tela. Então, vamos apagar isso aqui, colocar um HR só para criar aqui uma divisão na aplicação. E podemos criar mais uma descrição aqui. Este é um exemplo de publicação de uma aplicação ASP.NET Blazor, né? No caso eu vou colocar aqui Blazor, no Azure usando GitHub Actions. Assim complementa melhor o que a gente está fazendo. E só para puxar aqui para mostrar para vocês, já que a gente não está mostrando as duas telas aqui, até porque nem precisa, é uma aplicação extremamente simples, então ficou dessa maneira o texto explicativo aí. E agora a gente vai tentar colocar aqui, primeiramente nós vamos criar aqui, como eu disse, a codificação é o que não vai importar aqui, por isso eu não vou ser tão explicativo quanto ao início da codificação aqui. Nós vamos criar aqui uma variável string mesmo, que eu vou chamar de myMessage. Vai seguir aquele mesmo nome lá que nós colocamos, né? Lá no... Vou criar outra aqui que eu vou colocar como que vai ser string também. Eu vou colocar como myString connection. Pode ser assim, myConnection string, exatamente. Então vamos tirar aqui essa parte. E vou criar outra variável que eu vou chamar de myVariable, que vai ser uma variável de ambiente. Para a gente fazer um teste nos 3 tipos mais comuns de você criar variáveis aqui no .NET. Então, vou criar outro private aqui, que vai ser também uma string, e vou chamar ela de myVariable. E pronto, eu vou apenas fazer aqui, na verdade, injetar o iConfiguration, vou chamar aqui o inject do iConfiguration, de maneira que eu vou utilizar isso para pegar os valores daquelas variáveis. Então, para isso, eu vou pegar o valor delas aqui no onInitialized, aqui, e já estou preenchendo aqui as variáveis, só que o preenchimento não é bem assim. Como, por exemplo, essa variável aqui, ela está dentro de config myMessage, então a gente vai ter que fazer algo desse tipo aqui. Por exemplo, essa myMessage, eu vou colocar ela dentro de config, é assim que você faz, né? E vai colocar aqui, eu vou colocar 2 pontos, myMessage, eu estou separando 2 níveis aqui, por exemplo, aqui fica o primeiro nível e aqui o segundo nível, já que essa configuração é um objeto que tem algumas propriedades, na verdade uma só propriedade, que é o myMessage. E no caso aqui da conexão, da string de conexão, do connection string, eu posso fazer algo diferente. Primeiramente, nós vamos pegar aqui o nome da string de conexão. Você viu que existe uma tag própria para isso no .NET, que é a connection strings. E aqui eu tenho uma string de conexão chamada default connection, ou seja, uma conexão a um banco de dados aí. Só que eu tenho uma maneira diferente de pegar essa string de conexão aqui. Então, no configuration, eu tenho aqui a propriedade getConnectionString, que ela já é apropriada para isso. Então, eu vou inclusive colocar aqui no lugar de colchete, colocar entre parênteses e vou aqui colocar a string de conexão. Só que ele retorna, deixa eu ver aqui, ele retorna string, então é isso mesmo. Então tá tudo legal, é assim mesmo. E aqui é diferente, esse myVariable aqui, eu pretendo fazer com que ele pegue, na verdade, uma variável de ambiente, realmente de ambiente. Eu vou criar aqui uma variável de ambiente para fazer o teste. Então, para isso, a gente vai utilizar outro método. A gente vai utilizar aqui o environment.getEnvironmentVariable, que eu vou colocar, como de costume a gente criar variáveis de ambiente assim, né? Eu vou colocar myVariable assim toda em maiúsculo. Bom, por hora, se eu for salvar aqui, inclusive ele já está, muitas vezes o Blazor pede isso, ele está pedindo para eu dar um restart na aplicação, eu posso dizer yes, eu posso dizer aqui always, para ele sempre fazer isso, não perguntar mais, né? Então vamos aqui no A mesmo, ele está reiniciando e recompilando a aplicação e já atualizou aqui no navegador. Só que a gente esquecemos de mostrar isso em algum ponto aqui, então é o que nós vamos tentar fazer agora. A gente vai criar aqui um parágrafo mesmo com cada uma dessas variáveis que vai ficar com... Opa, desculpa! Que vai ficar com essa aparência aqui. Deixa ele atualizar aí. Veja o que ele já está mostrando aqui. Ele está mostrando aqui como variável de ambiente, variável local. Isso porque eu já tinha criado aqui uma variável para fazer teste chamada myVariable, exatamente com esse mesmo nome, mas a gente pode mudar aqui, a gente pode criar
Só para você ver como ele está pegando realmente de uma variável de ambiente, eu vou mudar aqui o nome dessa variável para uma variável que eu ainda não criei. Então, como você pode ver aqui, no caso da variável de ambiente, ele não está mostrando nada aqui após eu salvar. Mas só que a variável mensagem de configuração, que é aquela que nós colocamos aqui no App Settings, que seria essa mensagem aqui, você viu que ele já está mostrando lá como local message. E você pode notar que a string de conexão ele já está realmente puxando essa aqui, como a gente pode ver aqui na página atualizada. Só que nós vamos criar aqui, eu vou parar a aplicação, vou criar uma variável de ambiente com este nome aqui. Vou até copiar aqui. Eu não preciso nem, talvez, parar a aplicação. Vamos ver se a gente precisa parar a aplicação, mas eu posso simplesmente criar aqui um novo terminal, abrir aqui um novo terminal e criar uma variável de ambiente. Já que eu estou aqui no PowerShell, eu posso usar o comando env dois pontos, né? Aí eu vou colar aqui o nome da variável lá, que é myVariable2, e vou colocar um valor para ela aqui, como por exemplo, local variável 2, só para diferenciar da que estava lá. Então, dessa maneira eu criei uma variável de ambiente aqui no outro terminal. Vamos ver se... O problema é que eu criei ela no outro terminal, então eu acredito que isso não vai funcionar. Porque é o seguinte, quando você cria uma variável de ambiente no Windows, você precisa reinicializar aquele serviço que vai ler aquela variável. Como esse terminal aqui já estava aberto, né, antes de eu criar essa variável, então eu acredito que não vai funcionar, mas vamos ver aí. Então eu vou dar aqui um restart, um Ctrl R, para ele reiniciar a aplicação. Você está vendo aqui embaixo que ele está compilando e vai reiniciar a aplicação. Você viu que não deu aqui. Como é que a gente pode fazer isso dar certo? É simples. Eu vou copiar esse código aqui, que eu coloquei no outro terminal, para evitar de eu ter que parar toda a aplicação, né? E vou simplesmente fazer isso. Eu vou parar a aplicação aqui, utilizando esse mesmo terminal, né? Vou colar aquele código e vou sim, agora sim, eu estou no mesmo terminal e vou inicializar a aplicação a partir dele, né? Então, note que agora é para dar certo. Então eu vou dar um .NET Watch novamente aqui. Ele vai executar novamente aqui a aplicação. Já abriu aqui e veja que ele está mostrando aqui a variável. Então agora está tudo preenchido da maneira que a gente determinou, né? Então nós temos aqui a variável de ambiente, nós temos aqui a variável de configuração e a string de conexão. Pronto, agora nós vamos fazer a publicação utilizando GitHub Actions. Para isso, nós vamos parar tudo aqui, não que seja necessário, né? Nós vamos criar aqui uma pasta que tem que ser com esse nome, que nós vamos chamar de .github, e dentro dela nós vamos criar uma pasta chamada Workflows. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou clicar aqui e eu já vou logo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu já vou logo aqui clicar em New File, porque eu já vou fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu vou logo colocar aqui um .github, já criei a pasta GitHub, a pasta Workflows, já estou criando agora, já criei. E agora eu já vou criar o nome, vou dar um nome aqui para o nosso workflow, que eu vou chamar de deploy to azure.yml. Só que eu esqueci aqui de colocar um... Vamos ver se está tudo correto aqui. Ok, pronto. Então você viu que ele criou aqui uma estrutura que é padrão de ser lida pelo GitHub. Então é uma estrutura que é pasta.github workflows, e aqui você vai colocar seus workflows, que nós vamos começar a escrever ele agora. Bom, e nós vamos aqui iniciar codificando o nosso workflow, definindo logo a tag name, que a gente vai dar um nome aqui para o workflow, que eu vou colocar o nome aqui como deploy to Azure, um nome bem sugestivo. O segundo passo é a gente definir como é que ele vai fazer esse deploy. Então, nós vamos estabelecer que nós vamos querer que ele faça o deploy. Inicialmente, a gente pode mudar isso quando eu fizer um push para o próprio branch master. Isso não é o comum de se fazer, porque o branch master seria aquele branch, eu diria, para desenvolvimento, ou então você pode ter outros branches também para desenvolvimento, mas o comum é você ter um branch próprio para você realmente fazer a publicação. Inclusive, sabe de uma coisa? Eu vou criar aqui um branch que não existe ainda, chamado deploy. A gente sequer versionou a aplicação, né? Então a gente não está nem com a aplicação versionada no GitHub, mas eu já estou aqui indicando que existe esse branch aí deploy. Ele está marcando aqui porque está faltando algumas coisas. Vamos ver o que ele está marcando aqui. Está faltando logicamente a tag jobs que a gente vai criar agora. Então definimos já aqui para explicar, né? O nome, que é importante, é o nome do workflow e em que ocasião ele vai ser disparado. Então, quando houver um push para um branch chamado deploy. Eu acho isso bem útil, esse esquema de workflows.
Então, agora nós vamos definir aqui os jobs. Só que os jobs, eles vão estar aqui. Lembrando que isso aqui é um arquivo YAML e ele é bastante exigente quanto à indentação. Então, você não pode criar uma indentação diferente ali, você tem que ser bem organizado na indentação. Então, vou explicar aqui o que nós vamos fazer aqui nesses passos. Jobs são os trabalhos que ele vai fazer. Então, você pode dar um nome para o job, a gente pode dar aqui um nome, por exemplo, a gente vai compilar e fazer o deploy, então a gente pode chamar de build and deploy. Você pode colocar qualquer nome aí, existem umas regras para seguir, você não pode, por exemplo, deixar espaço aqui, dentre outras coisas. E já explicando aqui algumas coisas, a gente vai fazer aqui o primeiro job, né, que nós só vamos ter esse aqui mesmo, que é o build and deploy. A gente já vai, ele pergunta em que tipo de máquina virtual do GitHub você quer utilizar. O GitHub Actions é do GitHub, então você aqui vai fornecer uma máquina virtual disponibilizada pelo GitHub para fazer isso. Então a gente vai colocar aqui um Ubuntu Latest, que é a última, vai ser sempre a última versão do Ubuntu que ele vai utilizar aqui. Eu acredito que seja o mais comum de ser utilizado máquinas Linux. Nesse passo aqui, que a gente vai deixar dessa maneira mesmo, a gente vai chamar aqui o checkout. O que ocorre? Isso aqui é um action padrão do GitHub que é utilizado para ele fazer o checkout do código. Ele vai receber o código nessa máquina, que é a máquina Ubuntu. Então ele vai fazer ali um git clone. Na verdade não seria um git clone, porque ele já está no próprio repositório lá do Git. Ele vai fazer realmente um checkout do código, fonte da aplicação. Aqui, como não é uma aplicação Node, a gente vai chamar aqui o setup.net. Então nós vamos fazer, na verdade, aqui o setup das ferramentas do .NET, que é um pouco diferente. A gente vai utilizar aqui um action, que é um action já próprio para fazer a instalação e configuração do SDK do .NET, que ele na verdade já está na versão, se eu não me engano, na versão 3. A gente vai deixar aqui na versão 3 e inclusive o checkout também a gente vai aumentar aqui a versão, porque ele já tem uma versão. Você pode aí nos comentários ajudar se não for a última versão A3, mas eu estou achando que a última versão é a A3. Nesse action setup.net, você pode informar qual é a versão do .NET, só que não é bem assim Node Action. Você vai informar aqui, logicamente, qual é a versão do .NET. A gente vai colocar aqui .NET version dessa maneira. E o que a gente vai fazer? Você pode simplesmente verificar aqui no arquivo de projeto qual é a versão do .NET. Você tem que colocar ali a versão exata do projeto que você está utilizando, porque pode haver algum problema de compilação. Então, se eu for aqui no nosso CSProj aqui, o que ocorre? Nós estamos utilizando .NET versão 9. Não era nem para eu ter criado o projeto na versão 9, porque eu não tenho certeza se já tem compatibilidade no Azure para a versão 9. Apesar de que a versão 9 já não é tão nova assim, acredito que tem assim. Nós vamos seguir dessa maneira e ver no que vai dar no final aí. Era para eu ter criado o projeto na versão 8, que já é de costume de eu fazer testes aqui. Então, mas para eu saber qual é a versão exata do .NET, eu vou aqui limpar aqui o console e vou disparar o comando .NET -list SDKs. E dessa maneira eu listo aqui os SDKs que eu tenho instalado e note que eu tenho aqui 2.8.0 aqui e tem uma versão 9 que é a que eu estou utilizando. Note que é a versão 9.0.203. Eu não sei se isso vai fazer diferença, né? Não tenho tanta certeza, mas acredito, ou se vai dar erro, né? Que pode ser que dê erro, ou eu vou colocar a versão completa. Tem muita gente que coloca aqui 9.0, né? Só isso. Só que pode ser que seja melhor colocar realmente a versão completa. Então, nesse segundo passo aqui, a gente já está fazendo o setup, instalando o SDK do .NET, que é esse SDK aqui. E agora nós vamos, no lugar de install dependencies, nós vamos fazer um restore das dependências, que nós vamos realmente executar um comando, só que o comando que nós vamos executar é o .NET Restore, um comando conhecido aí do .NET. Como você pode ver aqui, esse segundo passo, nomeamos de Restore Dependencies. Esse nome aí você pode colocar o nome que quiser, mas ele é importante porque quando você for seguir lá no GitHub, seguir o fluxo lá do workflow, né? Verificar o andamento. Então esse nome é que vai aparecer lá, então é importante. E para você executar um comando sem ser chamar um action já pronto, você coloca a tag run dessa maneira. Então aqui você escreve realmente um comando como se estivesse digitando no console. Ao contrário da tag uses, que é quando você quer realmente utilizar um action já pré-criado, né, para isso. Ele está marcando isso de azul aqui, porque eu tenho um corretor ortográfico, inclusive eu vou até pedir para ele adicionar isso aqui, para ele parar de marcar aí, para não atrapalhar, né?
E um próximo passo que nós vamos fazer aqui também realmente é eu vou até deixar com esse nome, é o build the project, vamos chamar com esse nome mesmo. Só que o comando nós vamos fazer uma compilação utilizando o .NET, né? Como de costume, para você compilar uma aplicação .NET, quer dizer, não é nem compilar, nós vamos publicar a aplicação já aqui. Porque eu acho que é perda de tempo você compilar, dar um .NET Build e depois dar um .NET Publish, porque o Publish já faz isso, né? Então a gente vai dar aqui um .NET Publish. A gente vai utilizar a configuração. Você pode colocar resumidamente aqui só o C, né? C release. E a gente vai publicar. Agora é importante aqui a pasta de destino, porque você vai precisar dela lá embaixo. Então vamos criar aqui uma pasta chamada Publish mesmo. Então aqui nós estamos já fazendo a publicação da aplicação. É melhor assim porque fica mais otimizado os binários para utilização no Azure, né? Então a gente está publicando a aplicação para essa pasta chamada Publish aqui. E aqui a gente vai utilizar um action pronto do GitHub, que é exatamente para fazer a publicação da aplicação para o Azure. Só que aqui no name você poderia, se você já souber o nome da aplicação que você vai criar no Azure, como a gente não sabe ainda, porque a gente nem chegou no Azure ainda, a gente vai já começar a criar aqui o nosso secrets aqui. No app name, a gente já vai aqui iniciar criando secrets para o app name. Até porque outra vantagem de criar esse secret aqui é que você cria meio que uma receita de bolo, de maneira que esse script aqui, esse yam aqui, você vai copiar e colar na outra aplicação, de maneira que você não vai precisar mudar o código só por causa do nome da aplicação, né? Então, nós vamos criar uma variável, na verdade, para o nome aqui. A gente pode deixar dessa maneira mesmo. Esse slot aqui eu vou dispensar, não vou utilizar. E agora é que vem aqui o importante, que é a pasta. Então, nós vamos até copiar essa pasta aqui e vamos colar aqui para que fique exato a pasta onde nós fizemos a publicação. Esse publish profile aqui, a gente vai também deixar nessa variável de ambiente, nesses secrets aqui, nós vamos já ver como é que a gente configura esses secrets lá no Azure. Isso aqui não vai ser configurado no GitHub, vai ser configurado no Azure. A gente vai já ver como faz isso. Então, temos aqui o script feito. Eu acho que já ficou bem explicado. Eu vou apenas dar uma passada aqui por alto. Deixa eu até tirar esse console aqui para ver se dá para a gente ver tudo. Então, aqui já tem o script completo, que eu vou começar aqui rapidamente, né? Nome do script, a ação que vai disparar, que é um push para o branch deploy. Vamos utilizar a máquina Ubuntu Latest. Os passos: primeiro, checkout do código. Depois, o setup do SDK do .NET 9.0.203. Restore Dependencies, ou seja, .NET Restore, nós estamos fazendo. Então, últimos passos, a gente vai fazer o build no projeto aqui, para essa pasta Publish. Desculpa, não é um build, é um Publish que a gente está fazendo, é mais que isso, né? E aqui é o deploy em si, que você tem que ficar atento com esses nomes aqui, que você vai precisar ter esses nomes daqui a pouco. Os nomes dessas variáveis, desses secrets aí. Beleza, então vamos conferir aqui se está tudo ok. Eu costumo errar bastante. Próximo passo agora é, como a gente ficou dependente do GitHub aqui, e isso não é ruim, não é tão ruim, né? Isso é bom, na verdade. A gente vai agora ter que commitar esse projeto para o GitHub. Eu vou commitar ele como um private mesmo, até porque se você for fazer essa aplicação, na verdade ela vai ter que estar como private, não necessariamente, mas talvez seja a melhor opção. Eu digo não necessariamente porque uma coisa que eu esqueci de falar. Sempre que você, num script de workflow, você nunca vai colocar aqui dados sensíveis, porque esses dados aí, até nos logs, vão poder aparecer. E se você se utilizar de secrets, você fica mais seguro e você pode até publicar um repositório como público, mesmo tendo dados sensíveis, porque uma variável, se você está puxando aqui no script do secrets, ele não vai mostrar nem nos logs o valor dessa variável. Entendeu? Mas no caso aqui, apenas por questões, talvez de costume mesmo, a gente vai criar a aplicação como um private mesmo, talvez seja o que mais se faz, acredito eu, posso estar errado também, então vamos lá. Bom, para isso nós já vamos inicializar um repositório Git, eu vou até ver se já tem Git aqui, então não existe nem Git, então eu vou aqui dar um comando git init, para a gente já inicializar o repositório, pronto, já temos um repositório Git, e a gente vai aqui fazer, deixar alguma parte aqui desses arquivos num git ignore, logicamente. Lembrando que o workflow vai ter que ir, né? Então já vamos adicionar aqui o workflow, comitar aqui os settings do VS Code
Não é comum ser feito, mas eu vou fazer aqui, já que é uma aplicação apenas de teste. Agora, os binários, você não deve comitar, logicamente, porque eles são geralmente arquivos grandes, então eu vou colocar aqui no ignore os binários. Tanto os binários da pasta bin realmente, como os da pasta obj. Vamos também colocar aqui no git ignore. Eu vou até organizar esse git ignore aqui para diminuir aqui o tamanho, que ficou muita coisa. Ele não coloca só a pasta, né? Ele coloca todo o conteúdo. Então vamos deixar aqui as duas pastas bin obj, como você pode ver aqui, ó, eu estou ignorando essas duas pastas. E como é uma aplicação bem simples, eu acredito que todo o resto do projeto, aqui vai tudo, aqui vai tudo. Vou mandar essas propriedades também, o que tem dentro do www-root também. Então todo o projeto realmente vai ser enviado, todo o resto que sobrou aqui. Então vamos enviar todo o resto que sobrou. Vou adicionar tudo aqui. Logicamente o git ignore também, vamos adicionando e pronto. Temos tudo adicionado. Aqui nós vamos ver, só por costume mesmo, ver como é que está o status. Então o que falta é só a gente commitar. Então a gente vai dar aqui um git commit, dando aqui uma mensagem de commit. Como é nosso primeiro commit, sei lá, você pode colocar o que quiser. Eu vou colocar aqui como first commit. Eu costumo colocar a mensagem de commit como em inglês também, até a mensagem. Então, dessa maneira vai ser nosso primeiro commit e vamos commitar. Pronto, não temos mais nada para commitar e eu vou aproveitar, eu poderia ir para a interface do GitHub e criar o repositório por lá e depois fazer aqui um git remote add, só que eu vou me aproveitar de uma praticidade que tem aqui o Visual Studio Code e vou aqui em Publish Branch, que ele já vai perguntar para mim se eu quero criar daqui mesmo um repositório público ou privado, como você pode ver. Apenas por opção mesmo eu vou criar um private aqui, um repositório privado. E eu acho bem interessante essa funcionalidade, porque ele já cria o repositório, como você pode ver aqui embaixo, e ele já, inclusive, oferece uma opção de eu ir para a página do repositório no GitHub, que é o que nós vamos fazer agora aqui. Então, como você pode ver, ele abriu aqui no outro monitor, então aqui nós já temos nosso projeto publicado no GitHub, e se eu for aqui em Actions, o que ele vai mostrar para a gente? Ele está dizendo aqui que eu tenho, como você pode ver aqui do lado, um action, que é o Deploy to Azure, mas eu não corri nada, não ocorreu nenhum disparo de action, exatamente porque nós colocamos ali num branch chamado Deploy, que é um branch que não existe ainda. Mas nós vamos já chegar no ponto de fazer esse teste aí. Bom, e agora nós vamos para o Azure, onde nós vamos criar a nossa aplicação. Lembrando que o que nós vamos fazer aqui no Azure, eu vou fazer utilizando a interface mesmo do Azure, você pode fazer isso por linha de comando. Existem vídeos aqui no canal que explicam como é que você faz esse mesmo passo de criar uma aplicação no Azure por linha de comando mesmo, de maneira que você pode até criar um arquivo um arquivo batch, um arquivo CMD, que já faz isso automaticamente para você. Mas aqui nesse vídeo nós vamos criar utilizando a interface mesmo do Azure. Logicamente você precisa estar logado lá no Azure e a primeira coisa que nós vamos fazer é ir aqui em serviço de aplicativo e nós vamos clicar aqui no botão criar, que nós vamos criar um novo serviço de aplicativo e vamos selecionar a aplicação aplicativo web. Como nosso aplicativo não tem banco de dados, se tivesse você iria selecionar essa aplicação, apesar de que o nosso aplicativo ele tem string de conexão, né? Tudo bem, mas a gente vai selecionar aqui aplicativo web. Eu vou deixar nessa assinatura que está aqui, você aí vai selecionar a sua assinatura. Grupo de recurso, o que eu aconselho aqui? Você cria para cada aplicação um grupo de recurso. Por que o grupo de recurso é importante? Isso é uma coisa que faz falta no AWS, é criar um grupo de recurso. Ele organiza tudo numa espécie de pasta, vamos chamar entre aspas de pasta, que fica tudo organizado de maneira que quando você quiser excluir aquilo, você não fica perdido. Poxa, eu quero excluir, eu não estou mais utilizando essa aplicação chamada My Application, por exemplo. Então, mas só que essa aplicação já espalhou recurso pelo Azure todo e você não tem aquela, de maneira facilmente, não pode encontrar todos os componentes que são dependentes dessa aplicação para excluir. Então, num grupo de recursos, você tem essa facilidade. Você coloca tudo que é relacionado a essa aplicação dentro de um grupo de recurso. E quando você for, por exemplo, excluir, você exclui o grupo de recursos com muito cuidado, né? Porque já ocorreu de pessoas excluírem bancos de dados de clientes, porque a exclusão realmente exclui tudo. Então você apenas exclui o grupo de recurso e pronto, fica tudo ligado no canto só. Por esse motivo é que a gente vai aqui criar um grupo de recursos que a gente vai tentar colocar um nome que seja parecido com o que a gente criou, por exemplo, My Web App, né, que parece que foi o que a gente criou, e eu vou aqui sufixar com RG, que é Resource Group. Eu não sei se vai ser possível a gente criar, porque eu acredito que o nome tem que ser único, né, mas vamos ver aqui.
Então, aparentemente ele criou aí. O aplicativo nós vamos tentar criar com um nome parecido com o grupo de recursos. A gente vai chamar de My Web App, dessa maneira. Ok, só que ele está dizendo que o nome já tem e agora a gente vai ter que inventar alguma coisa aqui para definir, para ficar como único. Só que ele está dizendo que o nome não está disponível no Canadá Central, como ele está dizendo. Então a gente já pode aqui mudar a região, que inclusive existe algumas coisas interessantes sobre a região. As regiões que eu achei com preço mais em conta, numa pesquisa muito rápida que eu fiz aqui, que pode até não estar totalmente correta, foram essas duas aqui, East e East As 2, né? Apesar de que, como são regiões que não são brasileiras, tem a questão da latência que é um pouco maior. E tem também algumas outras questões, porque algumas empresas brasileiras elas não podem selecionar uma região que não é dentro do Brasil. Mas no nosso caso aqui a gente pode ter essa liberdade. Então eu vou selecionar essa East As 2 aqui como região e o nome parece que a gente já pode utilizar aqui o nome, já só pela mudança da região. O modelo aqui de publicação a gente vai deixar como code mesmo, como código, e a pilha de runtime, aí é que vem a questão, tem aqui o .NET 9, então você vai selecionar, logicamente, a mesma pilha de runtime que você está utilizando, que nós estamos aqui trabalhando no projeto .NET 9. Então, já colocamos aqui o .NET 9, só que eu vou colocar aqui como sistema operacional Linux. E vamos baixar para cá, porque ele vai perguntar outras coisas. O plano Linux, aí vai depender de você. Como eu estou utilizando um plano grátis aqui, então eu vou utilizar um plano chamado F1. O plano F1 é um dos planos mais baratos que existe, se não for o mais barato. Depois desse tem um plano B1, que é um plano um pouquinho mais caro. Essa parte de redundância de zona eu não vou nem mexer, até porque está desabilitado, então vamos para o próximo passo aqui. Nesse ponto ele pergunta se eu quero criar banco de dados. Nós não vamos criar, porque a nossa aplicação não utiliza banco de dados. Se os pedidos forem suficientes, a gente pode fazer também uma publicação de uma aplicação que utiliza banco de dados, né? Mas a gente vai aqui avançar para implantação. Esse ponto aqui, ele pergunta sobre a implantação contínua, que é exatamente a integração com o GitHub Actions, só que a gente não vai configurar isso aqui, porque isso não vai partir daqui, vai partir do próprio GitHub. Não é o Azure que vai fazer a integração com o GitHub, é o contrário. É o GitHub que vai enviar para cá. Né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso aqui ainda. Eu vou apenas habilitar aqui essa parte de autenticação. Pode ser que ela seja útil para a publicação. Então, nós vamos passar aqui, avançar para a parte de rede aqui. Nesse ponto, eu vou deixar aqui tudo como padrão, não vou mexer em nada. E vou aqui passar para a parte de monitoramento, onde você aqui pode habilitar esse Application Insights, que até onde eu sei, ele parece ser grátis, então vai ficar a seu critério. Você pode fazer um teste. Então eu vou deixar tudo como padrão aí, porque não vem ao caso. Então vamos aqui em rótulos. Eu também não vou definir nenhum rótulo. Um rótulo é uma maneira, é como se fosse uma tag, né? É de você criar tags que vão servir como se fossem propriedades desse item que você está criando, né? A gente não vai chegar nesse ponto aí não. Então nós vamos aqui em avançar. E vamos revisar aqui, eu vou dar uma passada, nem precisa porque é só isso mesmo, então você pode dar aqui uma pausa, dar uma olhada aí no que nós fizemos até então. O mais importante aqui é verificar que nós criamos aqui um Resource Group, que é My Web App RG, porque a gente sufixou com RG de Resource Group, e o nome da nossa aplicação é isso aqui. Então, inclusive, o nome eu já vou até copiar aqui, se bem que a gente... Isso aqui também é importante, né? Que são os outros parâmetros, né? O nome do serviço de aplicativo também. Então, sistema operacional, a região, o SKU gratuito. E vamos em criar. Como você pode ver aqui em cima, ele já está enviando a implantação, já está criando e enviando a implantação. Aqui ele já está mostrando que a implantação está em andamento. E como você pode ver nessa mensagem aqui, a implantação foi concluída e a gente já pode ir aqui para o recurso. Aqui nessa parte do recurso, eu vou até fechar isso aqui. Aqui nessa parte de implantação, você pode notar aqui que o status do serviço ele está aqui como em execução. Então, e outra coisa que você pode ver de importante aqui, o padrão. Como nós não atribuímos nenhum domínio nosso externo melhor para a aplicação, então o Azure cria automaticamente um domínio padrão que finaliza com Azure Websites.net e cria um código aí, uma espécie de texto aleatório para realmente fazer o domínio da sua aplicação. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que a gente vai acessar, na verdade, uma página padrão do Azure, já que a gente não enviou nenhum
recurso, nenhum código-fonte, nenhum binário para lá, em que ele próprio diz aqui, seu aplicativo web está sendo executado e aguardando pelo conteúdo. Então é sempre bom você logo tratar de providenciar um conteúdo para que os seus usuários não fiquem lendo essa frase aqui. Então para isso é o que nós vamos fazer agora, então nós já vamos voltar aqui para o código. E o que exatamente a gente precisa fazer para fazer o deploy? Então, como nós mesmos indicamos aqui no nosso arquivo de workflow, a gente precisa fazer um push para esse branch aqui, deploy. Eu nunca testei fazer assim, sem criar o branch. Se a gente for aqui disparar o comando git status, né, a gente vai ver que não há nada para fazer push, não há nada para commitar, porque já está tudo ok na aplicação. Então, se eu for disparar aqui o comando git push origem corretamente, não para master, mas sim para deploy, o que vai ocorrer? Ele vai indicar que não existe nenhuma referência a esse branch aqui chamado deploy. Então, para que a gente passe a ter referência a esse branch, nós vamos aqui fazer um checkout. Então, a gente vai disparar git checkout "-b", com esse parâmetro "-b", ele iria criar o branch e iria já fazer o switch, já iria mudar para esse branch aí. Só que eu acredito que o comando melhor seria, como a gente só quer criar o branch, a gente pode disparar aqui git branch e o nome do branch, né? Seria o branch deploy, e vamos ver aí no que vai dar. Então, se a gente disparar aqui git branch, só git branch mesmo, sem nada, o que vai ocorrer? Então nós temos dois branch. Então agora a gente vai, como nós já temos o branch deploy, a gente vai voltar e vai disparar aquele comando git push origin deploy. Aparentemente deu certo e nós já vamos ver aqui no GitHub o que está ocorrendo nos actions. A princípio ele não mostra nada, viu aqui que ele já começou a mostrar aqui o first commit, que foi o único commit que nós fizemos na aplicação. E dessa maneira ele já vai começar a rodar aqui todos aqueles nossos passos, já está rodando aqui nosso job, o job que nós criamos, que é o build and deploy. A gente pode entrar nele, e por isso que eu disse que é importante você dar nomes melhores, porque aqui você verifica como é que está o andamento realmente do deploy da aplicação. Então ele mostra tudo passo a passo. E ele deu um erro, esse erro é esperado. Eu gostaria que ele desse esse erro exatamente para você ver a necessidade da gente criar os secrets. Então foi bem importante ele ter dado esse erro. Ele está aqui apenas dizendo, ele deu aqui um warning que você pode até ignorar, que isso não vai comprometer a publicação, mas aqui ele está dizendo que não existe credenciais para que seja possível esse deploy para o Azure. Então exatamente algo que nós propositalmente esquecemos aqui. Primeiramente, o que a gente vai fazer não é nem realmente criar os secrets, é baixar aqui nosso perfil de publicação. Então nós vamos aqui voltar para a página do recurso que nós acabamos de criar. Logo aqui em cima você vê esse menu baixar perfil de publicação. É o que nós vamos fazer, nós vamos baixar esse perfil de publicação. Isso mesmo, então nós vamos salvar aqui na pasta downloads, e eu vou abrir o conteúdo desse, vou até abrir aqui essa pasta downloads e vou abrir o conteúdo desse arquivo aqui num bloco de notas. Então já abri aqui o conteúdo dele, porque nós vamos precisar desse conteúdo. Então eu vou colocar aqui do lado, porque nós vamos ter que voltar aqui para o nosso workflow. Isso porque nós vamos precisar do nome dessa variável aqui. Bom, primeiramente nós vamos preencher logo esse secret aqui, já que nós estamos com o perfil de publicação agora aberto. A gente vai preencher logo aqui esse publish profile. Eu vou copiar o nome dessa variável aqui, então nós vamos para cá, vamos voltar aqui para o GitHub, vamos aqui para a aplicação mesmo, vamos para settings aqui. Aqui em Settings, você procura esse menu aqui, que é o Secrets and Variables. Então, nós vamos abrir ele e você vê que tem aqui o Actions, né? Então, é aqui que nós vamos definir os nossos secrets. Então, vamos aqui nesse botão New Repository Secret. Você pode também definir Manage Environment Secret, que isso aqui já são secrets que são para um determinado tipo de ambiente, como, por exemplo, diferenciar secret de publicação para secret de tipos de ambientes, como por exemplo criar secrets com valores diferenciados. Mas a gente vai nessa opção mesmo aqui e nós vamos colar, eu acho que a gente copiou foi o nome, né? Então nós vamos colar aqui o nome do nosso secret, que no caso aqui é Azure Web App Publish Profile, e nós vamos copiar todo o valor do nosso arquivo Publish Settings e vamos simplesmente colar aqui. Pronto, vamos adicionar esse secret, já temos um, vamos aproveitar aqui no nosso workflow para copiar o outro, então vamos logo copiar aqui o nome, isso porque nós vamos
precisar copiar esse nome lá do Azure. Então vamos primeiro aqui criar o repositório secret, vamos logo colar aqui o nome da variável, que é Azure Web App Name. Então, nós fizemos isso de maneira proposital para que você possa ter ali um arquivo de workflow que seja padrão para toda a aplicação. Então, você só vai copiar e colar esse arquivo, e o que você vai mudar no GitHub é apenas essa variável aqui. Então, fica meio que padronizado aí, muitas vezes dá certo. Aqui no Azure, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui nessa parte de aplicativo web, você pega aqui o nome, se tiver em português aí o seu, então a gente vai copiar aqui o nome do aplicativo, né? Isso na parte de visão geral. A gente vai copiar aqui o nome do aplicativo, vamos voltar aqui para o GitHub e vamos simplesmente colar aqui o nome do aplicativo. Pronto, nós já temos aqui os secrets que são fundamentais para o nosso workflow, que a gente tinha deixado sem eles ali propositalmente para você saber que você precisava preencher essas variáveis aqui. Então, agora a gente vai precisar commitar, quer dizer, commitar não, fazer um push para o nosso deploy. Né? Mas para isso a gente vai aqui na home, só para ter uma modificação, nem precisaria disso. Eu vou mudar qualquer coisa aqui, então só para a gente ter aqui um commit, eu vou colocar uma exclamação aqui e outra aqui, vai mudar um pouco a página. Eu vou até aproveitar para executar aqui a aplicação novamente, para a gente lembrar de como é que a gente deixou aqui a interface da aplicação. Então vou dar aqui um .NET Watch para a gente verificar e lembrar como é que nós deixamos as variáveis de maneira local. Se bem que a gente não vai mudar agora as variáveis aqui não. Então ele está aí compilando e executando. E já abriu novamente aqui em outro monitor, só para a gente lembrar. Então nós adicionamos isso aqui, acho que nem precisava disso, só para a gente ter aqui uma mudança na aplicação. Então só ir aproveitando para relembrar aqui as variáveis. Então a variável de ambiente é local variable, ela ainda está disponível. A mensagem de configuração é essa aqui e a string de conexão é essa. Então vamos então voltar aqui para... Agora nós vamos commitar novamente, então temos já algo para commitar, que eu vou aqui criar qualquer mensagem de commit, como por exemplo, changing app title, só para ter aqui uma mensagem de commit. É importante essa mensagem porque você vai ver essa mensagem lá quando o workflow estiver rodando. Então aqui changing, né? Vamos ajeitar, vamos adicionar aqui essa mudança aqui no stage e vamos commitar. E já vamos mandar, só que esse mandar aqui, como você pode estar vendo, ele vai mandar para o master, né? Isso não é para disparar nenhum workflow, então vou até parar aqui a aplicação que está rodando e ele já está finalizando, já commitou. E só para a gente conferir aqui nos nossos actions, então vamos voltar aqui para os actions. A gente só tem aquele action que nós acabamos de disparar, né? De maneira que até ocorreu aquele erro, e não temos aqui nenhuma outra action sendo disparada. Para que a gente possa fazer isso, nós vamos ter que fazer um push para o deploy. Então, para que a gente faça isso, eu vou limpar aqui a tela e eu vou simplesmente aqui dar um git push origin deploy, mas isso não vai dar certo, sabe por quê? Veja só, ele está dizendo que está tudo atualizado e realmente o branch deploy já está atualizado, né? Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer as mudanças do master para o deploy. A gente precisa fazer um merge, né? Então, para isso, nós vamos disparar aqui o comando git switch deploy. A gente vai para o deploy aqui, não é para o master, né? Pronto, estamos no deploy. Existem outras maneiras de você fazer isso, né? Eu prefiro fazer dessa maneira aqui. Estando no deploy, a gente só precisa agora fazer um git merge master, né? A gente vai trazer as mudanças do master para cá. Então, você viu aí que tem essas mudanças aí. E agora sim, a gente vai aqui, pode ser de qualquer branch, não importa, podemos estar aqui no deploy mesmo, e daqui mesmo a gente já faz o git pushing origin deploy. Então agora você nota que ele fez realmente um push aqui, e a gente pode aproveitar para voltar para o master aqui, git switch master, pronto. E agora, olhando aqui para os actions, voltando para cá, é para ele disparar. Você está vendo que ele já está disparando, e eu disse que era importante você anotar aquela mensagem de commit, porque você vê que é o último commit que ele coloca aqui, né? E ele já está executando esse deploy, que agora a gente pode acompanhar aqui, seguindo aqui o job. Ele já está novamente executando aqueles passos lá, e dessa vez não é para ele dar aquele erro de login, né, de autenticação, porque agora a gente já tem preenchido aqui as variáveis, desculpa, os secrets que ele precisa, que o script de workflow precisa. Aí veja que interessante, dessa vez ele foi até o final e não deu erro nenhum e indica que deu sucesso. Você sabe aqui porque fica essa marcação verde aqui. Se a gente voltar aqui para o nosso
workflow, né? O nome do nosso workflow aqui, você vai ver que agora nós temos duas ocorrências de workflow. Uma que deu erro e outra que deu sucesso, que foi essa última aqui. Mas se a gente for verificar aqui no Azure, o que será que ocorreu? Na verdade não é aqui, né? O Azure, aqui é a nossa aplicação rodando em localhost. E se eu for aqui atualizar a janela do navegador, vamos ver o que vai ocorrer. Então você nota que, veja que interessante, a nossa aplicação já está rodando no Azure. Ele conseguiu determinar algumas variáveis de ambiente. Essa aqui, logicamente, que não conseguiu, porque isso aqui é uma variável, realmente uma variável de ambiente, então a gente não configurou isso ainda no ambiente do Azure, então por isso ele está trazendo vazio. Mas essa daqui, por exemplo, como nós enviamos também o app settings para lá, então ele está conseguindo pegar essa variável aqui. E isso aqui também, porque está no app settings, que é a string de conexão. Então, o que nós vamos tentar fazer agora é subscrever essas variáveis aqui. Note que a publicação nós já fizemos, que é a parte mais importante aqui. Para isso, a gente vai ter que pegar o nome dessas variáveis aqui. Então, vamos aqui para o código pegar o nome da primeira. Primeiramente, nós vamos... Aliás, a gente vai começar definindo logo, mudando nossa variável de ambiente. Então, eu vou aqui para o nosso código, aqui apenas para eu pegar aqui os nomes que eu já esqueci. Então, as variáveis aqui tem esses nomes, né? Uma é config myMessage, outra é essa default connection string, né? Default connection, e outra é essa daqui que é myVariable2. Eu vou copiar aqui esse myVariable2, vou começar com ela e vou voltar aqui para o Azure e eu já me perdi aqui, está aqui o portal do Azure. Então nós vamos aqui, ó, no Azure, a gente vai aqui na parte do recurso aqui da MyWebApp, a gente vai procurar aqui variáveis de ambiente, esse menu aqui. E vamos adicionar aqui uma variável de ambiente. Então, a gente vai colar aquele mesmo nome e nós vamos mudar aqui. Eu vou até ver como é que eu coloquei aqui o nome. Tá como local message, vou até copiar aqui. Que a gente vai apenas trocar aqui para Azure Message. Só para ter uma diferença. Para a gente notar que é uma diferença. Então, vamos logo aplicar essa variável. Já vamos pegar aqui as outras, aproveitar. Vamos mudar logo essa connection string aqui, que está com o nome default connection. Voltando aqui para a página do Azure, então a gente vai agora, veja só que a gente vai agora em cadeias de conexão, né? Já que aquilo ali é uma connection string, ele tem um local específico para isso. Mas um detalhe é que você precisa aplicar essas modificações. Então, por eu ter mudado aqui de tela, ele está perguntando se eu quero descartar. Eu vou cancelar aqui e vou aplicar. Vou confirmar aqui. E você nota que ele já está mostrando na lista a primeira variável que nós criamos. Voltando aqui para as cadeias de conexão, quer dizer, indo para lá, que a gente não foi ainda, né? Nós vamos aqui adicionar uma cadeia de conexão, em que a gente vai colocar o nome aqui como default connection. Qualquer valor a gente pode colocar aqui, eu posso inclusive copiar alguma coisa daqui, só para mudar alguma coisa. Então, aqui no Azure eu vou apenas colar o mesmo valor, que eu vou colocar aqui como, só para ter diferença também, aqui o server como Azure. Vou deixar o resto do mesmo jeito aí. E o tipo aqui, a gente vai selecionar. Não estamos usando banco de dados, mas apenas para selecionar mesmo. Vamos deixar aqui como um SQL Server. E vamos aplicar. Vamos aplicar aqui também e confirmar. Com essas duas confirmações, a gente já pode ir atualizando a aplicação. Você não pode confundir, porque a gente está com ela aberta. Eu vou até fechar a versão local dela aberta aqui, para a gente não confundir. Então, eu vou aqui atualizar a aplicação. Note que aqui já tem algumas mudanças, né? Primeiramente, que a variável de ambiente ele já detectou. Que você lembra que a gente colocou como Azure Message, né? Só que as outras ainda não, ainda estão os valores antigos, né? Então, se eu atualizar novamente aqui, você nota que esse aqui já mudou. Então, você nota que quando eu salvo aquela variável de ambiente, de alguma maneira, ele reinicializa a aplicação de uma maneira inteligente que mal dá para notar. Você viu que aqui já mudou, então nem precisava, mas a gente vai mudar também, apenas porque tem aqui uma peculiaridade na local message, a gente vai mudar também ela. Então nós vamos aqui para voltar para a aplicação para a gente ver, ó, note qual é a peculiaridade que eu falei. É porque aqui no app settings ela é uma variável que é como se fosse uma propriedade de um objeto, né? Como você pode ver, ela não é uma variável comum. Então aqui tem algo que a gente tem que prestar atenção. Então vou logo copiar aqui para facilitar o valor dela, né? Quer dizer, o valor não, o nome dela. E voltando aqui para o Azure, nós vamos para a mesma página aqui de configurações do aplicativo, nós vamos adicionar. Só que como ela é uma variável que tem um subnível aqui vai ter uma particularidade que vai mudar. Se você tem que prestar atenção se você escolheu ou o Linux ou o Windows para fazer como o sistema operacional dessa implantação aqui. Então, se for Linux,
são 2 underline. Você tem que colocar 2 underlines aqui, assim, dessa maneira. E eu vou colocar qualquer valor, inclusive era para eu ter mantido lá, mas eu posso copiar daqui, que é no lugar de... Ele ainda está com a antiga, dá para a gente copiar aqui. No lugar de local message, eu vou colocar aqui como Azure Message, né? Também nessa parte do message, né? Então, colocar aqui como Azure Message. Vamos testar, que eu não estou lembrando bem se é 2 pontos ou isso. Que isso muda de Windows para Linux, como eu falei. Então, aqui a gente vai salvar, vamos confirmar. Ele, logicamente, demora um pouco, porque ele provavelmente vai fazer aqui a reinicialização da aplicação. Então, dessa maneira, a gente vai aqui atualizar a janela do navegador. E como você pode ver, ele demora um pouquinho, é normal essa demora, porque ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo aí, enquanto você não está vendo. Ele mudou realmente aqui para Azure Message. Então são 2 underlines que simbolizam a mudança de nível. Se for Windows, você coloca duas ocorrências de 2 pontos. Então existe essa diferença aí entre os sistemas operacionais que muitos confundem, né? Caros, então é isso aí, mas só para dar mais uma dica extra aqui, vamos dizer que você tem uma aplicação rodando no Azure, mas você quer que ela fique só para você, né? Então, você pode criar aqui uma autenticação no Azure em que você inclui um login e senha de maneira que só as pessoas do seu grupo podem ver essa página. Vamos dizer que você quer que uma aplicação ela seja publicada no Azure. Existem várias maneiras de você fazer isso, né? Eu vou apresentar uma delas aqui. Não vem nem ao caso do objetivo do vídeo, mas só para dar um pequeno plus a mais aqui. Você vem aqui em autenticação e você vem aqui em adicionar provedor de identidade. Nesse ponto aqui que ele pergunta qual é o provedor de identidade, você seleciona a Microsoft. E aqui em inspiração do segredo, você coloca aqui, é com vocês, eu vou colocar 180 dias, né? Que eu acredito que isso aqui, você pode aí, se você entender melhor, você pode explicar e eu agradeço nos comentários, é a quantidade de tempo que após o login, esse login vai ficar mantido nessa máquina. Pode ser que seja isso aí. E é importante marcar isso aqui também, porque se você colocar externa, então qualquer usuário que fizer login com a Microsoft, ele vai poder acessar a sua aplicação. Mas como a nossa intenção aqui é fechar a aplicação internamente, só para convidados, né? E entre aspas, funcionários, que na verdade, no meu caso aqui, só vai ser eu que vou poder acessar, que sou eu apenas que estou nesse domínio aqui, então eu praticamente protegi minha aplicação de maneira que só eu e quem eu convidar vai poder acessar essa aplicação. É algo bem incomum de ser feito, mas de repente você pode querer publicar uma aplicação que só você ou alguém que você queira possa acessar, uma aplicação pessoal, sei lá. Então nós vamos aqui deixa eu ver se é só isso. Nós vamos aqui em adicionar. Eu acredito que ele já adicionou, então a gente pode voltar aqui para a página e atualizar. E note que após a atualização já mudou. Ele veio para essa página aqui em que ele está pedindo para que eu faça um login da Microsoft, para que eu aceite compartilhar aqui meu perfil básico. Então eu vou dizer que aceito, de maneira que agora eu posso entrar. Outra coisa, só para fazer um teste, eu já fiz o login, então eu não vou mais precisar nunca mais fazer o login aqui. Se eu copiar aqui esse endereço e abrir essa página numa janela anônima, numa janela privativa, então nós vamos copiar aqui o endereço. Você nota que só vai conseguir entrar nessa aplicação, é um nível de segurança a mais, né? Bem interessante. Se for uma pessoa, essa pessoa vai ter que fazer login e ela vai ter que ser da sua organização. Então, bom, é um plus a mais. Cara, isso aqui nem era realmente o foco do vídeo, mas voltando aqui para a gente finalizar com a nossa aplicação, então, caros, é isso aí. Aprendemos aqui a publicar de uma maneira rápida, automática, utilizando o GitHub Actions, workflows do GitHub, a publicar uma aplicação .NET no Azure. Espero que isso tenha sido útil para você. Eu agradeço pela atenção, gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal e até a próxima.